né? Cheguei com vocês aqui cheguei aqui, né, nesse evento com vocês pelo meu estagiário, o Julinho. Vocês conhecê-lo aí, ele é do campus de vocês. E vim hoje apresentar um pouquinho para vocês a vida de uma Stag Embraer por uma ex-Stag. Eu entrei na Embraer, estagiária, então a gente vai ter esse bate-papo hoje aqui. Podem tirar dúvidas, coloquem, as meninas vão separar as dúvidas para a gente conversar um pouquinho. Vai ser uma conversa um pouco mais informal, com algumas dicas para vocês, de como foi o meu estágio, de como pode ser para vocês, como faz para ingressar na Embraer. Então, a gente vai por aí, né, seguir essa linha, beleza? Vamos lá. A vida de uma Stag Embraer por uma ex-Stag. Eu fiz essa apresentação no Desafio Networking da Embraer. O Desafio Networking era um projeto que os estagiários precisam procurar pessoas da empresa também para falar um pouquinho da empresa para eles, estagiários já da Embraer. Então, eu trouxe essa apresentação com algumas informações a mais para vocês e a gente vai seguir. Vamos lá. Então, primeiro aqui sou eu. Eu sou a Paty. Isso aqui é lá dentro da Embraer, é uma portas abertas que tem todo ano. Eu sou técnica e engenheira mecatrônica, sou joseense, cidade pertinho de Minas, mais do sul de Minas, São José dos Campos. O pão de queijo toma uma lover, ou seja, eu gosto de comer um pão de queijinho, tomar uma cervejinha fim de semana. Sou embraloide, a gente brinca assim, quem é da Embraer. Eu sou embraloide há quase 11 anos, sou Stag de coração. Eu brinco que uma vez que você é Stag, uma vez que você é estagiário pro resto da vida. Então, vamos lá. Como que vai ser hoje aqui, né? Eu vou falar um pouquinho da Embraer, vou querer saber um pouquinho de vocês também, para a gente ter aqui esse rolê de saber um pouquinho de nós. Vou falar um pouquinho de como foi ser Stag na Embraer e em muitos outros lugares. Quais são os meios de entrar na Embraer? E como que é a carreira depois que você entra na Embraer, né? E no final tem um bônus filosófico aí. Coloquei um ponto filosófico para vocês. Então vamos lá, um pouquinho de mim, né? Por onde que eu andei? Eu entrei na Embraer na carreira técnica. Então eu entrei como Stag na aviação no Legacy 500. Eu entrei depois, virei projetista de mecanismos no KC-390, na militar. Depois eu passei de novo para projetista de mecanismos, mas na aviação comercial, E2. Calma que essa sopa de letrinhas e aviação, com essas subdivisões, eu vou falar para vocês também. E depois, na carreira de graduação, depois de formada, me tornei engenheira de desenvolvimento de produto na Embraer Defesa e Segurança, na Embraer Radares. Trabalhei no programa MAGE e trabalho no programa M200. Então, vamos desmistificar essa sopa de letrinhas, né? Então, o que é a Embraer e o que ela está dividida no Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, né, de aviação aí. Então, a Embraer, ela se divide da seguinte maneira, ela se divide em aviação comercial, que são esses aviões que vocês estão acostumados a pegar de um lugar ao outro. Então, é um avião que a gente compra passagem e voa de uma cidade a outra, de um país ao outro. Então, esses aviões a gente chama eles fazem parte da comercial. Um dos aviões que a gente tem na aviação comercial, trouxe de exemplo para vocês aqui, é o E190E2, esse da imagem aqui. Além da aviação comercial, em breve a gente tem aviação executiva. Aviação executiva, deixa eu voltar aqui. Aviação executiva são os jatos particulares. É aquela galera que tem uma grana, compra o jatinho, que vocês veem os artistas comprando, então tem uma divisão da Embraer que faz aviões executivos. Trouxe como exemplo de aviação executiva aqui para vocês o Praetor 500 e o Phenom 100. Além da aviação executiva, a gente tem a Embraer Defesa e Segurança. A Embraer Defesa e Segurança, ela faz produtos além de aviação. Então, apesar da Embraer ser uma empresa conhecida por ser de aviação, ela faz outros produtos. Dentro da Defesa e Segurança, ela tem aviões, radares, ela está entrando agora no mercado de corvetas, vai fazer parte do projeto de corvetas, e ela tem, dentro da Defesa e Segurança também, claro, aviação. Então, vou mostrar os produtos aqui para vocês. A gente tem o C-390, que é um avião militar. Os radares tem o M20, M60, são exemplos, tá? Tem mais produtos, depois vocês podem pesquisar no site da Embraer. A corveta é esse navio aqui. A Defesa também fechou um contrato, a Embraer está participando desse contrato, é uma das empresas que participa desse contrato, né? E, além da Defesa e Segurança, por último, a gente tem aqui as empresas subsidiárias, né? As empresas subsidiárias ou filiadas, né?
Então, a gente tem aqui a Visiona, a ATEC, a Embraer X e a Ogma. A Visiona, ela faz satélites. A Embraer X, ela faz o eVTOL, né, que é uma parceria com o Uber, são Ubers voadores, né, tem uma série de empresas que está fazendo esse tipo de transporte, são como se fossem helicópteros do futuro. E a gente tem aqui serviço de manutenção e de estrutura de aeronaves feitos pela Ogma, né? Então, são empresas que a Embraer comprou, detém uma pequena parte das ações ou uma grande das ações, depende se ela for afiliada ou subsidiária. Afiliada é quando tem uma pequena parte, subsidiária é quando tem uma grande parte, que fornecem serviços ou trabalham em com, tá? São empresas do grupo Embraer. E aqui eu coloquei onde tem Embraer no mundo todo. Não tem Embraer só no Brasil, a gente tem Embraer nos Estados Unidos, em Portugal, Irlanda, Reino Unido, Amsterdã, França, Estados Unidos, China, Singapura. Então, a gente tem Embraer distribuída por aí, mas o grande foco da empresa está no Brasil, e no Brasil tem várias cidades. Eu trabalho na Embraer Campinas, mas tem Embraer em Belo Horizonte, em Botucatu, em Gavião Peixoto, em São Paulo, Brasília. Algumas são algumas são escritórios. Depois as meninas vão mandar para vocês aí, eu fiz um infográfico com esse resumo, falando onde é fábrica, onde é escritório, para vocês conhecerem um pouquinho mais da empresa. Mas esse slide para vocês entenderem quando eu falo aviação comercial, defesa e segurança, aviação executiva, eu estou falando dessa subdivisão dentro da empresa, tá? Então, aqui eu já trabalhei na aviação comercial, trabalhei na aviação executiva, trabalho hoje na defesa e segurança. Defesa e segurança, eu trabalhei um pouquinho, na aviação comercial, trabalhei no também no E195E2, na aviação executiva, trabalhei no Legacy 500 e no Legacy 450, que são primos aqui desses aviões que estão aparecendo. Defesa e segurança no KC-390, e hoje eu trabalho na Embraer Radates. Vamos lá. Mas eu queria saber também, né, um pouco vocês que estão aqui comigo, né? Quem são vocês? Eu queria saber um pouquinho aí, as meninas vão abrir para vocês colocar agora. Eu quero saber que curso vocês estão fazendo, quantos anos vocês têm. Quero ter um pouquinho dessa interação para eu entender um pouquinho aqui quem é o público que está aqui hoje. Meninas, vocês vão abrir aí para o pessoal colocar? Então, quem se sentir à vontade para representar, pode fazer isso, só mandar um eu no chat, então se apresentar a ti mesmo. Aí vou falando a ordem que quiser falar, tá bom? Kaelen, pode começar, então, presente para a Patrícia. Isso, tudo bem? Meu nome é Kaelen, eu tenho 19 anos. Faço engenharia química em 19/1. Eu tô no quinto período. Só isso, eu sou de São Paulo, vim aqui para Minas Gerais, para na Federal, falei, vou. Minas é bom Aí eu vim demais. aqui até hoje, feliz da vida. Minas é bom demais. Minas é bom, viu? É bom. Gostando de ver bastante menino, né? Falei para as meninas outro dia. Bastante. A engenharia tá bem, viu? Tá mesmo. A próxima é a Anne Silva. Oi, Patrícia, eu sou a Anne, faço engenharia mecatrônica na UFCJ. Estou mais ou menos no 7º período, e são poucas mulheres no curso de engenharia mecatrônica, né? É bom quando a gente encontra outras assim. Estou mais ou menos no 7º período, vim do norte e fui parar lá, pousar lá em Ouro Branco. Já fiz parte da equipe de aerodesign lá da faculdade, nós avua. E eu acho que até tem outras pessoas aqui que também fizeram parte. E é isso. Ah, que legal. Minha parceira de profissão aí, então. Arthur Figueiredo. Boa noite, gente. Eu sou aluno de engenharia mecânica, fiz parte também da equipe de aerodesign lá. Estou procurando estágio de novo, já estagiei durante 1 ano e meio. Inclusive, estou até participando do processo de estágio da Embraer. Que legal, Arthur. Bacana. Tomara que passe. Heitor Canto Moraes. Só para avisar que eu já mandei a primeira lista de presença no chat.
Boa noite, pessoal. Minha câmera está funcionando ainda não, tá até mais até o final, mas eu sou aluno de engenharia mecatrônica também, do CAP. Eu estou ali mais ou menos no 7º período. Sou ex-membro do CREA Júnior e estou à procura de estágio também. Embraer é uma empresa bacana, onde eu já dei uma olhada, já dei uma pesquisada e estou aqui querendo conhecer bastante, ver novidades, conhecer um pouco mais sobre isso. Legal, bacana, Heitor. Mais um aí, companheiro de profissão. Júlia. Oi, isso aí. Eu sou o Júlio, né? Sou estagiário. Acabei o 10º período agora de mecatrônica, terminei as matérias, estou só com estágio. E é isso aí. Sou aqui de Ouro Branco mesmo, o filho dessa querida aí, ó, Patrícia Dias. Seu Julinho, esse é meu Valeu. adotado de estágio, gente. Obrigada, meu filho, por ter vindo. Bárbara. Eu também sou filha. Mais uma das minhas filhas aqui hoje. Eu também faço estágio na em Campinas, filha da Pati. Eu faço engenharia elétrica na Tecnológica Federal do Paraná. Estou no último ano também. Só aí com isso, nos finalmente. Finalmente, obrigada, minha filha, por ter vindo. Gustavo Medeiros. Oi, sou Gustavo, tenho 22 anos, eu faço engenharia de bioprocessos. Eu creio que não tem muito a ver comigo, mas é sempre bom aprender mais sobre diversas coisas. Vai que, Gustavo, vamos ver, vai que tem alguma coisa aqui. Pode ser, vamos ver, me surpreenda. Vamos ver. Vamos encerrar com Caio Victor. Oi, Patrícia. Eu sou Oi, o Caio, tenho 21 anos, faço engenharia química, estou no meu 4º, 5º período aí, engateando ainda. Sou de Goiás e estou aí. Oh, que beleza, gente. A gente tem de tudo quanto é lugar. Bacana, Caio. Obrigada por ter vindo. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Eu vi que de todas as engenharias aqui, gente, de tudo quanto é lugar, muito bom, assim, quando a gente tem essa pluralidade aí. E todo mundo aqui, né, já tem uns aí que são os meus filhos dos estágios, e podem ter também, né? Vou tentar aqui trazer para vocês, né? Vai que vocês se interessam aí, vão lá também. Vamos lá. Então, muito bom conhecer um pouquinho de vocês. Eu me formei em 2015, não sei se eu falei, acho que não, mas eu me formei em 2015. Eu fiz engenharia mecatrônica na minha cidade mesmo, porque eu ia trabalhar quando eu tinha 17 anos. Então, eu saí do técnico, eu fiz um estágio numa empresa um pouco menor que a Embraer, quando eu tinha 16 para 17. Com 17 eu entrei na Embraer, e aí cursei faculdade já trabalhando. Na época eu fiz a carreira técnica, né, que eu fiz colégio médio técnico, depois eu fui para a facul. Foi bem puxado trabalhar e estudar, valeu a pena, estou aqui hoje, né, na empresa ainda, e foi, então, legal conhecer, assim, um pouquinho da experiência de vocês também. Vamos lá. Como que é ser stag da Embraer? E também em muitos lugares, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, quase todas nas diquinhas de estágio, vocês não precisam aplicar só, vai ser aplicável para qualquer lugar que vocês trabalharem, né? Então, o que focar? Tem chance de efetivar, minha área é legal, mas e se eu quiser trocar de área? É possível? Como é que faz, né? Como que é isso dentro do... Então, vamos... Então, a gente tem algumas fases, né, da carreira da gente. Então, a primeira, quando você entra numa empresa, né, uma delas pode ser o estágio. Daí, né, moça aqui contente que ela conseguiu estágio, depois do estágio vem a efetivação, se tudo der certo, né? E por último, a carreira, você pode seguir a carreira na empresa, né? Começa com estágio, carreira, foi essa a minha história, trouxe aqui para vocês. Então vamos às diquinhas de estágio, tá, pessoal? Essas dicas que eu vou trazer para vocês aqui, elas eu observo durante o estágio, acho que serve para vocês, passo inclusive para os meus filhos que vocês viram aí,
eles depois confirmam, tá, meus filhos? Vocês não vão me desmentir aqui, não, hein? E eu acho que é importante trazer para vocês também para aplicar mais uma vez, tanto na Embraer ou em qualquer outro lugar que vocês trabalharem, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, esse é o mais importante. Ser tag é ter licença poética para errar. Só erra quem tenta, só aprende quem faz. Se tem um momento na carreira de vocês que vocês podem errar, meus filhos, é nessa hora. Depois disso aqui, é muito mais você permitir o erro. Aqui, você está sendo treinado, vão ter pessoas te mentorando. Esse momento, você vai ter tarefas que você vai fazer. É claro que ninguém quer que você fique errando o tempo todo, mas você vai ser guiado para, e se você errar, não vai ser um grande estrago, porque, obviamente, as tarefas que são passadas para o estagiário são de responsabilidade perante a fase da carreira. Então, esse é o momento. Tentem, não tenham medo de se errar, levem até o mentor de vocês, levem até a pessoa que está guiando vocês e falem, olha, eu cometi um erro aqui, não sei se você pode me ajudar. Essa é a hora. A próxima aqui. Quem tem boca vai à busca. Tem documentação e gente experiente para lado. Consulte. Não existe dúvida simples, não há pergunta burra. Então, é muito importante, principalmente na fase do estágio, você ter certeza do que você está, e para ter certeza que você está fazendo, como você está em treinamento, você tem que perguntar. Tira dúvida, não mantenha a dúvida com você. As pessoas sabem que você é estagiário, que você está numa fase que você tem que descobrir coisas que você precisa saber, então vá atrás. E, além das pessoas, tem também, quase todas as empresas, elas têm a documentação interna delas. Então, procura na documentação, procura material fora, faz pesquisa fora, é importante sempre a gente questionar as coisas que a gente tem, que a gente recebe a fazer, né? Descobrir para que aquilo serve e tirar dúvidas, tá? Mais uma. Falar é importante, ouvir é bem mais. Quem ouve aprende, consegue ter diferentes percepções. Eu sei que, principalmente no começo da carreira, a gente tem um monte de coisa para falar, a gente acabou de sair da facul, está com um monte de coisa fresquinha na cabeça e quer compartilhar. Importante, acho que tem que compartilhar mesmo. No entanto, no seu trabalho, você está aprendendo. Então, ouça bastante, tá? Para você aprender, né? Para você conseguir executar as suas tarefas do dia a dia. As pessoas que trabalham com você, com certeza elas têm mais experiência, porque elas já estão ali há mais tempo, com certeza elas têm algo a ensinar, todos nós temos algo a ensinar, e é importante a gente ouvir, né, para a gente aprender, para a gente absorver coisas e executar essas coisas no dia a dia do trabalho. Seja curioso, não se contente com faça isso, procure saber o que está por trás daquele campo, para que serve aquele item e como funciona aquilo. Como eu disse lá para você, é importante, no pesquisar documentos também é importante, o que acontece? Quando você recebe uma tarefa para fazer, alguém pode falar assim, ó, pinta essa parede de amarelo. Você pode simplesmente aceitar pintar a parede de amarelo. Mas você pode também pintar essa parede amarela, mas antes de pintar, perguntar, por que eu tenho que pintar essa parede de amarelo? Você pode me explicar? Tem algum motivo importante para eu pintar essa parede de amarelo? Então, ali tem uma resposta que vai te trazer mais experiência para a sua carreira. Então, sempre vá atrás da informação antes de só executar, né? Descubra para que serve o que você está fazendo. Tenha curiosidade para descobrir o que você está fazendo. Tenha curiosidade para descobrir outras coisas do seu trabalho. Às vezes tem uma apresentação legal que você quer ver, que você escutou alguém falando, fala, da apresentação, eu acho que aquilo pode ser importante para minha carreira, eu acho que eu posso escutar. Se não puder, tudo bem, mas se eu puder participar, acho bacana. Então, seja curioso no dia a dia do seu trabalho. Tem exemplo, admire. Tenha pessoas na equipe as quais você enxerga como exemplo. Admiração gera motivação, inspiração e boa ambição. Eu sempre falo para as pessoas que um dos motivos que faz a gente levantar e querer trabalhar todos os dias são pessoas que a gente admira. É muito bom a gente ter admiração no trabalho ou em qualquer outro lugar na vida da gente, né? Não estou falando que é fácil você admirar pessoas, mas estou falando que quando a gente tem essa admiração, um dia eu quero ser igual aquele cara lá, pô, aquele cara é muito bom, eu quero ser igual aquela menina, nossa, ela é muito fera. Aquilo faz você tenha vontade de crescer também, vontade de pesquisar mais, tenha vontade de ser curioso, de ouvir mais. Então, tenha exemplos na empresa, no seu ambiente de trabalho. Fazer um pouquinho a mais não dói nada.
A famosa proatividade é daquelas características impossíveis de descartar. Dentro do seu possível, faça um pouquinho a mais. Ajude alguém próximo, novo, você só tem a ganhar. Bom, esse é o clichê, né, pessoal? Eu sei que vocês já devem estar carecas de escutar isso no dia a dia, os professores da faculdade devem falar isso, a família, reportagens, LinkedIn e afins, mas é a verdade, tá? A gente tem que lembrar que o mercado de trabalho ele é extremamente concorrido, principalmente para vocês que são tratados de monte nas empresas. Então, o que faz você se destacar? É você ser proativo, você fazer um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais faz a diferença na hora da seleção. Tem 10 estagiários e tem 5 vagas. O que a gente vai fazer? Uma das características mais importantes é aquele que se destaca em relação aos outros por ter um pouco mais de proatividade, por ter a proatividade, né? E sempre dá para fazer aquele pouquinho a mais. Dá para pesquisar até onde você pode chegar. Antes, suas próprias pernas. Tudo bem, você está aprendendo, mas você não precisa de alguém te fazendo solicitações o tempo todo, certo? Já sabe o que fazer e como fazer, faça. Seguir de apoio. Claro que você vai estar sendo treinado, como a gente veio aqui, tá aqui falando, você vai ser treinado, você tem direito de errar, porque é o começo da sua carreira e tal, mas vai chegar um momento que você já sabe o que fazer. Vai chegar um momento que você já sabe as tarefas do seu dia a dia, né? Se você sabe fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz, olha, claro, mentorado, e indica ao seu mentor, fiz a tarefa conforme esperado, tem uma outra tarefa ali que eu estou vendo que dá para fazer, posso pegar, eu já sei fazer essa tarefa. Então, ande com as suas próprias pernas, tome iniciativa para fazer essas tarefas e faça isso sozinho, sem precisar de alguém no seu pé o tempo todo. Isso também faz a diferença e caminha um pouco em parceria lá com a proatividade que a gente acabou de falar. Quem divide, multiplica, sem essa de pano preto. Compartilhe o que você sabe, dissipe conhecimento, forme pessoas. Quanto mais você reproduz, mais você se aprimora. Isso aqui é muito importante falar. Às vezes a gente tem a sensação que se a gente compartilhar coisas que a gente sabe, alguém vai roubar a nossa vaga, vai roubar o nosso trabalho, ou aquela pessoa pode se destacar mais do que eu. Nunca isso vai acontecer se você sempre dividir, se você multiplicar o que você sabe. Quando você está passando para alguém, você está aprendendo também. E isso faz parte do networking que você constrói dentro de uma empresa. E as pessoas começam a te enxergar também como uma pessoa que é capaz de formar outras pessoas. Isso tem um pouco de aspecto de liderança, um pouco de aspecto de capacidade de trabalhar em equipe. Então, é muito importante dividir o que você sabe. E você pode, inclusive, se tornar referente àquele assunto dentro da empresa. Mais um pouquinho à frente aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de como é se tornar referência mesmo sendo estagiário. E não estou falando dos estagiários que hoje estão aqui, né, que vocês conheceram 2 aí, que se tornaram referência dentro da empresa mesmo sendo estagiários, tá? Coragem, posicione-se. Depois de ouvir, entender, explorar, aprender, se você tem alguma sugestão, proposta, correção de algo que está vendo, pode ou deve ser diferente, diga. Posicionar-se com propósito é diferencial. Não é porque vocês são estagiários que vocês não vão ter voz dentro de uma empresa. Não é porque vocês são estagiários que ninguém vai ouvir vocês vai falar assim, não, deixa, é estagiário, não sabe o que fala. Muito pelo contrário. Se a pessoa percebeu que você tem aquela capacidade, que você está se desenvolvendo bem na área, significa que você pode sim se posicionar e ser ouvido, e a sua opinião, a sua opção, o seu trabalho ali é muito valoroso para a área que você trabalha. Então, quando você sabe que algo pode ser feito de melhor maneira e você pode ajudar com aquilo, posicione-se de maneira educada, claro, mas posicione-se dentro da equipe, que isso também faz parte de diferença. Isso faz a diferença dentro da sua carreira na empresa. E aqui, pessoal, exagero só se for de energia boa. Organize seu tempo, tudo demais faz mal. Trabalhar, descansar, preocupar. Dividir o tempo faz com que você esteja sempre no seu melhor humor e melhor performance. Outra coisa que eu também falo é assim de fazer. Quando a gente sai da faculdade, a gente está com todo o gás. Quando a gente é jovem, a gente está com todo o gás. Pode deixar, eu vou trabalhar até mais tarde. Estagiário não recebe hora extra. Tudo bem, ser contratado, vou fazer ali um trabalho a mais e ficar depois do meu trabalho. Mas eu tenho TCC para entregar. Putz, não, mas o trabalho também é importante. Como é que eu vou fazer? Se você não organiza o seu tempo, se você exagera em qualquer uma das coisas que você está fazendo,
isso vai te fazer mal, não só no trabalho, na sua vida pessoal também. Então, nada de exageros. Se organize para você se destacar dentro do seu período, fazer todas essas outras dicas que eu dei para vocês dentro do seu horário de trabalho, para não afetar nenhum outro ponto da carreira. Isso não só no estágio, na vida profissional mais para frente também. Já vou dizer para vocês que a vida profissional mais para frente é mais difícil você organizar o seu dia a dia e as suas horas de trabalho. Durante o estágio é mais fácil, então já treine desde o estágio, porque depois fica cada vez mais difícil a gente não cometer exageros no trabalho, tá? Beleza, dei um monte de dica aqui, né? Tô que nem coach, entendi, coach, mas e a efetivação, né? Você falou do estágio aí, falou que no seu estágio você percebeu esse monte de coisa, você deu essas dicas, mas com tudo isso, eu vou ser efetivado na Embraer ou em qualquer outra empresa? Vou ser efetivado na Embraer? Então, pessoal, não vou mentir para vocês, todos os fatores alteram o produto. Tudo indicado aqui ao lado, ele afeta a sua chance de efetivação, aqui ou em qualquer lugar onde você trabalhar, tá? Então, quais são esses fatores, né? O seu esforço e desenvolvimento é muito importante, você ser esforçado, você se desenvolver dentro da empresa, muito, muito importante mesmo. É muito importante você saber trabalhar em equipe. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não consegue se conectar com as outras, compartilhar informação, saber ter um dia a dia agradável, né? Networking, ser conhecido por outras pessoas, então não adianta você ser conhecido só pela pessoa que você trabalha direto. É importante também você ter contato com outras equipes que são seus clientes de informação, seus fornecedores de informação. As pessoas precisam saber quem você é, por isso que é importante se posicionar. E por último, infelizmente, é sorte. Por que sorte, pessoal? Às vezes a gente tem um grupo de estagiários maravilhosos, todos são ao concurso, o melhor que a gente tem no mercado, são as pessoas mais incríveis que podiam entrar na empresa. Mas, infelizmente, o mercado não tá bom, o cenário mundial não tá bem, a economia não tá boa, a empresa não está numa fase boa, e aí não dá para contratar todo mundo. Ah, Paty, mas você está falando então que não adianta fazer nada. Não é isso que eu falei. O que eu falei é, além da sorte, você tem todos esses. Não adianta nada você ter sorte, a empresa tem lá a vaga disponível se você não tem todos esses fatores antes. Então, a sorte é o último deles. É muito importante você construir essa pirâmide aqui, ter essa escadinha pronta, para que na hora de você depender da sorte ali, né, você já tenha todos os outros fatores construídos. E aí, com tudo isso, é claro, vem a efetivação. Foi assim que foi a minha carreira no estágio, tá? Quando eu fui estagiária na Embraer, eu fui estagiária durante 1 ano e meio, apesar de ter sido carreira técnica, né? Não foi estágio de engenharia, foi estágio técnico na área de projeto. Mas foi assim, foi muito esforço e desenvolvimento dentro da área, muita mentoria que eu tive. O trabalho em equipe foi muito importante. Eu dei muita sorte, trabalhei com pessoas incríveis que me deram muita autonomia para trabalhar, que me guiaram, tiveram muita paciência comigo. Essa autonomia que eles me deram fizeram eu conhecer pessoas de outras áreas, foi ter contato com pessoas de outras áreas, e acabei dando sorte, porque na época tinha vagas disponíveis, o meu desenvolvimento foi considerado bom pela minha liderança, então eu tive sorte e acabei obtendo aí a efetivação. Depois de 1 ano e meio de estágio, acabou meu contrato de estágio, eu fiquei 1 semana fora da Embraer, depois de 1 semana, o RH me ligou, falando que meu supervisor que tinha passado da aviação executiva, que foi onde eu entrei, para a aviação militar, tinha uma vaga disponível, ele sabia que meu estágio tinha acabado e me convidou para ficar na Embraer. Então, essa foi a minha história de estágio na Embraer, e eu acho que se aplica para qualquer um que tentar entrar lá, até hoje. Eu sei que já faz aí 11 anos, mas a história se repete. Beleza. Paty, só te contar um pouquinho agora, quem tiver alguma dúvida para fazer, alguma pergunta para fazer para a Paty, pode mandar aqui no chat, que eu vou falando para ela, e quem tiver a vontade de falar por áudio, pode mandar um eu aqui no chat também, que a gente vai seguindo a ordem. Pode ficar à vontade, gente. Normalmente tirar a dúvida, de esclarecer, né, qualquer dúvida que tiver agora com a pessoa que está vivenciando isso. Começar com o Heitor aqui, Paty, ele mandou eu, provavelmente vai falar pelo áudio. Patrícia, queria tirar uma dúvida com você mais específica, principalmente pelo fato de também estar fazendo engenharia mecatrônica. Durante o estágio na Embraer,
é mais pegado para o lado da gestão ou mais na área prática, na área técnica? A área técnica. O estagiário de projeto, eu estou falando pela área de projeto, tá? Eu entrei na área de projeto de estruturas e mecanismos. O que é isso, né? Projeto de estruturas e mecanismos, quando eu entrei trabalhando, eu entrei nas superfícies móveis da asa do avião. Então, quando vocês olham um avião, tem a asa lá, ele mexe algumas coisas para decolar e para pousar. Essas superfícies móveis, né, foi onde eu entrei trabalhando, né? Tudo que mexe na asa ali e também na empenagem do avião, lá atrás, o que faz o avião subir e descer. Né, a superfície que ajuda um avião a subir e descer e movimentar de um lado para o outro. Quando eu entrei no estágio técnico, eu entrei trabalhando em projeto diretamente, desenho técnico. Então, o que eu fazia no meu estágio de desenho técnico? Eu fazia liberação de desenho, que a gente chama dentro da Embraer, né? Eu fazia 2D de desenho, depois passei a fazer o 2D no 3D, que a gente chama de Model Based Definition, que é modelar no próprio, detalhar no próprio 3D. Fazia interface com o fornecedor, tanto nacional quanto internacional. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente, mas é muito importante ter inglês. As meninas até me perguntaram numa apresentação que eu fiz para elas, inglês hoje em dia não é mais diferencial, inglês é um pré-requisito, tá? Numa empresa igual a Embraer ou qualquer outra multinacional, a documentação costuma ser toda em inglês, porque os clientes são internacionais, então se faz interface com fornecedores do mundo inteiro. Você cuida de documentos de modificação, então o produto precisa de uma modificação, precisa gerar um retrabalho no produto, tem que dar uma solução técnica. A peça era quadrada, agora ela precisa ser redonda, então você tem que transformar uma peça quadrada em uma peça redonda, dando exemplo aqui para vocês, né? Então, estágio, principalmente na área de engenharia da Embraer, ele costuma ser estágio técnico. Tem estágio voltado para a área de planejamento, que daí seria gestão, né? Tem estágio voltado para a área de planejamento? Tem estágio voltado para a área de planejamento, mas se você entrar na área de projetos na Embraer, na área de desenvolvimento de produto, esse estágio é extremamente técnico, tá? Que, inclusive, hoje a área que eu tenho, né? Eu tenho um estagiário, que é o Julinho, que está aí, que estuda com vocês, né? É do campus aí. Julinho faz exatamente o que eu fazia quando eu entrei na Embraer. Ele está trabalhando com detalhamento 2D de desenho, modela peças em 3D também, peças de radar, né? Está tendo um contato um pouquinho, vai começar a ter um pouco com mentoria de mecanismo e tal, então é um estágio técnico na área de projeto. Sim, perfeito. E em relação a quais são tipo assim, as matérias, não matérias, mas os conhecimentos básicos que a gente aprende na faculdade, que você julga mais relevante para a gente poder já chegar aí com certo conhecimento básico? Mais importante de tudo na carreira de projeto é desenho técnico, sem dúvida. Você tem que ter um mínimo de noção de desenho técnico para você conseguir aplicar isso na área de projeto, tá? Projeto, o que eu digo, projeto de estruturas, projeto de mecanismos. Quando eu falo estruturas, tudo que não mexe, mecanismos, tudo que mexe. E aí tem projeto de cablagem também, que é cabo elétrico, também tem que ter noção de desenho. Por quê? Porque você vai rebater desenho, igualzinho a gente faz na aula da faculdade. Vai rebater desenho, vai criar uma peça, vai dar uma solução de uma montagem. Então, desenho técnico na área de projeto é muito importante. Daí, claro, tem a área de análise também. Então, tem pessoas que vão para a área de análise de estruturas, aí é um pouco mais de, também software CAD no geral, né? Tem áreas que têm mais contato com MATLAB, software de engenharia no geral, né? Software CAD e CAD no geral são o que é o forte de aplicação dentro da empresa Embraer, né? E o que auxilia no dia a dia da empresa, né? Utilizei bastante, utilizo até hoje Excel, eu acho que Excel é uma ferramenta multifuncional, né? E a gente utiliza no dia a dia da empresa para atividades de planejamento, às vezes para atividade de controle de tarefas, sei lá. Então, tem bastante utilidade também Excel dentro da empresa, tá? Essas duas matérias eu acho que são as mais importantes. E aí tem programação, depende da área, né? Aí tem programação para quem utiliza. Óbvio que vocês vão até achar que exagero, mas código de ética e conduta também é bom, tá? Aplicar código de ética e conduta da empresa. Eu não sei se vocês têm essa matéria, deve ter outro nome, né? Eu tive essa matéria na faculdade. Então, é muito importante também. Mas para a área técnica são essas que eu falei, tá? Perfeito, obrigado. Nada. Agora, a próxima dúvida aqui é do Arthur, que ele mandou vai responder por áudio também. Tá.
Oi de novo, Paty. Oi, Ed. Eu queria falar sobre duas coisas mais voltadas para as questões que a gente usa para escolher ou não a empresa que a gente quer estagiar, né? Uma é sobre como é que está a situação ESG da empresa, de governamental, ambiental e social, se ela está bem focada nisso. E hoje a gente vê que algumas políticas são muito interessantes, a gente interessa pela empresa por algumas políticas muito legais, igual, por exemplo, a Ambev vem fazendo várias políticas pró-pandemia, né, para poder ajudar essa situação que a gente está passando. E a outra é voltada para a diversidade e queria que você desse um depoimento seu, como mulher, como é que foi essa questão de diferença. Dentro da engenharia, a gente sabe que ainda tem uma diferença gigantesca, até mesmo de preconceito, não só de quantidade, mas quando você está lá na área, dependendo da empresa, você vê isso até hoje. Aí eu queria que você desse um depoimento sobre essa diversidade mais voltada para o gênero sua e a parte de preocupação ambiental e social da empresa. Legal. Vou começar pela de gênero, tá? De fato, eu até comentei com as meninas quando a gente fez a prévia da apresentação, fiquei muito feliz, porque eu vi que a faculdade de vocês tem bastante meninas, e essas meninas estão à frente de projetos bem legais, assim como o CREA, que vocês estão apresentando. Então, assim, primeira coisa, achei sensacional, tá? É muito bom a gente ver representatividade feminina dentro da engenharia. De fato, tem poucas mulheres dentro da engenharia na Embraer. Isso vem mudando aos poucos, mas um exemplo, né? Minha primeira equipe da Embraer, até hoje, normalmente tem 1, 2, 3, 4 mulheres no máximo, são poucas mulheres. Na equipe de hoje, a gente tem 20 pessoas na equipe e 2 meninas. Essa é a média, tá? Essa é a média de porcentagem assim, que a gente tem na equipe. A minha ainda está alta, né? Porque é pouca gente, mas as equipes costumam ter, sei lá, 80 pessoas, 100 pessoas, ainda é baixo, mas a gente já tem bastante representatividade de mulheres na liderança na Embraer. E recentemente a empresa começou um projeto que chama Embrace. Esse Brace, ele trata tanto a causa a causa do feminismo e também a causa de representatividade LGBTQIA+, tá? São grupos separados que as pessoas podem entrar nesses grupos, tomar frente de projetos, apresentar, compartilhar vivências dentro da empresa, né? A empresa, dentro dela, ela tem uma frente que chama Helpline, que é para os funcionários que tiverem algum problema, se sentirem assediados de alguma maneira, tiver algum problema, pode denunciar dentro da empresa se eu passar por algum caso desse, né? E isso é trazido para a gente o tempo todo, então é bem confortável de trabalhar caso você tenha algum problema, né? Nunca tive, graças a Deus. É uma empresa que respeita bastante a posição feminina, apesar de ser poucas mulheres, mas respeita bastante a posição feminina. E a outra eu acho que era em relação a projetos sociais, né, e reposicionamento social. A Embraer, ela tem uma frente que chama Instituto Embraer. O Instituto Embraer, ele tem vários projetos associados a eles, de diferentes frentes. Vou dar exemplo de um, tá, que eu conheço mais, que é a escola da Embraer. Não sei se todos vocês sabem, mas a Embraer, ela tem uma escola dentro dela, lá no campus de Eugênio de Melo, que é na cidade de São José dos Campos, que por ano, se não me engano, são 200 alunos, tá? Esse número pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que são 200 alunos que entram uma seletiva. A escola da Embraer, ela já foi considerada uma das melhores do Brasil para aprovação considerando as aprovações em faculdades, né? As pessoas que estudam lá não são necessariamente filhos de funcionário, né? É processo seletivo igual vestibular. Elas recebem todo o apoio, não pagam para estudar. A Embraer, ela investe bastante nesse projeto. Em relação à pandemia, a Embraer participou aí no começo da pandemia, né, de projeto de distribuição de itens aí que foi necessário em hospitais, né, até porque a gente tem frente de voo, né, a gente tem frentes que conseguem chegar a lugares mais longe, né. Então, o Instituto Embraer, ele tem um site próprio dele, qualquer pessoa pode consultar o site, né, inclusive não coloquei no infográfico, depois eu passo para as meninas, se vocês quiserem. E são projetos bem legais, inclusive as empresas podem se inscrever para participar, para ter apoio do Instituto Embraer, né? É uma frente bem bacana que a empresa tem. Bacana, Paty. Obrigado, viu? Valeu. Patrícia, a próxima dúvida aqui foi da Raíssa.
Ela mandou eu aqui no chat também. Patrícia, eu queria saber se foi difícil para você ter começado sua vida de estagiário muito cedo, se você acha que você poderia ter começado mais tarde, ou se foi uma decisão certa mesmo. Cara, foi assim, a escolha de fazer colégio médio técnico foi escolha minha. Meus pais sempre me deram muita abertura assim para escolher o que eu queria, se eu queria estudar em colégio médio técnico, se eu queria fazer uma escola mais voltada para depois passar no vestibular de faculdade federal. E eu sou filha única, tenho um pouco dessa independência na veia, e eu queria logo começar a trabalhar e ganhar meu dinheiro e tal. Mesmo meus pais me dando a opção, né? E aí eu escolhi fazer colégio médio técnico. No começo foi, como eu disse, né? Quando a gente começa assim, a gente vai bem animado. Foi bem legal, assim, foi bem bacana. Depois, durante a faculdade, foi mais complicado, foi mais puxado, porque ter uma rotina de trabalho e ter que durante o dia e ter que estudar durante a noite cansa bastante, né? E um dos dois, às vezes, afetado. E, no caso, era sempre um pouco afetado a faculdade. Chegava bem cansada, porque já era de noite, né? Como o trabalho era antes. Eu chegava e acabava ficando bem cansada. Mas não me arrependo, para mim valeu super a pena. Assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto da empresa que eu trabalho, gosto das experiências que eu vivi e das oportunidades que eu tive graças ao meu trabalho, né? Então, assim, oportunidade tanto dentro e fora da empresa, né? Fora da empresa, comecei a trabalhar muito cedo, então tive meu dinheiro muito cedo, né? Consegui fazer as coisas que eu queria mais cedo. Empresa, vou dar um exemplo, né? Com 22 anos, eu estava indo passar um tempo fora pela Embraer, fiquei um tempo na Espanha pela empresa, que com certeza é uma oportunidade que talvez eu não teria tido se eu não tivesse começado a trabalhar tão cedo. Então, eu carrego uma experiência grande já, mesmo sendo ainda jovem. Não me chamem de velha, eu tenho 29 anos, eu ainda sou jovem. Mas é isso, eu não me arrependo, não. Eu gosto bastante do que eu faço e da história que eu construí. Obrigada, Patrícia. Nada. Patrícia, só teve mais uma dúvida que foi da Ana Flávia. Antes de fazer a pergunta dela, é só informar, gente, aqui no Zoom tem como você selecionar a pessoa para quem você vai mandar esse chat, né? Então, selecionem para todo mundo da apresentação, que aí vai aparecer aqui no chat para todo mundo. Essa mensagem chegou para uma pessoa só. Aí eu vou ler a pergunta dela. Ela perguntou: você acha que foi uma dificuldade conciliar final de faculdade com o estágio? Cara, eu vou falar para vocês que não foi o final. Eu acho que foi para a Ana que eu falei na apresentação prévia aqui, o terceiro ano da faculdade, acho que foi o mais difícil. Porque tinha matérias muito, muito específicas e técnicas que eu não gostava ou que eu tinha muita dificuldade, que exigia mais tempo de mim de estudar. E foi um ano atribulado também no trabalho, porque como eu entrei no trabalho como estágio técnico e depois eu fui efetivada, eu tinha a carga horária de um funcionário normal, né? E a carreira de um funcionário normal já fazendo faculdade. E aí foi a época, por exemplo, que eu tive que viajar a trabalho, né? Eu fiquei quase 6 meses fora aí, um pouquinho no final do ano, um pouquinho no começo de outro ano, e tive que conciliar isso com a faculdade, né? Foi cansativo esse período. O final, eu acho que não tanto, porque eram matérias que eu já gostava mais, que eram matérias, assim, um pouco mais tranquilas, na minha opinião, né? E o TCC, como eu fiz algo para o meu trabalho, que eu já estava trabalhando e decidi fazer algo que era como se fosse algo que ia resolver minha vida no trabalho, foi mais prazeroso para mim fazer, foi mais fácil fazer do que talvez se eu não estivesse trabalhando. Então, o último ano, mais tranquilo. Agora, o terceiro, meus amigos, ralei. O terceiro foi difícil. Tá, já então, Patrícia. Agora você pode dar continuidade à sua apresentação. As dúvidas foram bem esclarecidas. Beleza. E aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho da carreira dentro da Embraer e como vocês podem entrar na Embraer e como pode seguir essa carreira na Embraer, né? Então, quais são as opções que eu tenho para entrar na EMB e quais são as opções que eu tenho para seguir carreira? Vamos dividir nessas duas partes. Opções para entrar na Embraer. PE, Programa de Especialização de Engenharia, vou explicar para vocês.
Esse eu acho que é o mais importante para vocês. O Banco de Talentos, que é o GUP, alguns de vocês talvez conheçam, porque a plataforma GUP ela não é específica da Embraer, né? Algumas empresas utilizam. E o programa de estágio Embraer, que também é pelo GUP, mas ele é específico para estágios, né? E aí, para seguir carreira, a gente tem o API, que é o aproveitamento interno, o aproveitamento interno, e além do aproveitamento interno, transferência e migração. Já vou explicar o API para vocês, tá? API, o que significa? Quando você entra na Embraer, você tem um período de estágio lá. Se esse seu período de estágio completar 1 ano, ou se você for um funcionário efetivo e já tem 1 ano na área que você está, você pode se movimentar entre áreas através de aproveitamento interno, que são o quê? Vagas, que elas são abertas, para funcionários exclusivamente. Não é aberto para o mercado de trabalho externo, é aberto apenas para funcionários. Então, um supervisor tem uma vaga lá, sei lá, eu sou engenheira de desenvolvimento de produto de projeto e eu quero trocar para engenheira de suporte ao cliente. Como que eu faço isso? Às vezes tem uma vaga aberta, o supervisor precisa de uma pessoa lá e ele coloca essa vaga disponível como se fosse no nosso LinkedIn interno. E aí, essa vaga que está disponível no LinkedIn interno, os funcionários, qualquer um que tiver os pré-requisitos necessários, pode prestar. E aí é um processo seletivo específico para funcionários. É muito bacana esse processo seletivo específico para funcionários, né? Porque é menos pessoas, a concorrência é um pouco menor, né? Claro, que o mercado de trabalho. E a gente já tem um pouco da visão da empresa, né? Então, você sabe exatamente para a área que você está indo e fala assim, pô, eu tenho interface com essa área, eu acho bem legal, quero trabalhar lá. Então, é uma oportunidade para quem quer trocar de área ou para quem quer evoluir na carreira, tem uma vaga com uma posição um pouco melhor. E para quem é estagiário também, se você é estagiário, já tem 1 ano de empresa, quer procurar um meio de efetivação além da sua própria área, tem o aproveitamento interno. Ele não dá para saber quando que abre ou fecha vagas, né? São esporádicas, depende das necessidades da área, mas é uma das oportunidades. Além do API, quando você entra na Embraer, lá dentro tem as transferências, que é a migração entre áreas dentro da empresa. Então, foi o que aconteceu na minha história dentro da Embraer, tá? Eu fui estagiária no Legacy 500, lá na aviação executiva, nos jatinhos. O meu supervisor que me contratou foi para a aviação militar, foi para a defesa e segurança. Ele foi ser supervisor da mesma tecnologia, porém em outro avião. Quando ele foi para outro avião, ele tinha uma vaga disponível, ele me puxou para lá, fez a transferência minha para lá, e aí eu fui como efetiva. Aí, um outro supervisor que eu conhecia de lá do Legacy 500 estava na aviação comercial, tinha uma vaga disponível, perguntou se eu queria ir, me puxou para lá. Fui para outro programa da Embraer, transferência também. E aí abriu a vaga de engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer Campinas. O meu supervisor da época falou, lá tem uma vaga de engenheiro, eu sei que você já se formou, se você tiver interesse, se quiser ir lá conhecer, fazer uma entrevista, ver se dá certo. E aí eu fui para a Embraer Campinas e aí fiz a transferência para a Embraer Campinas. Então, a transferência também entre áreas é uma maneira de você ir mudando ou crescendo na carreira dentro da Embraer, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dessas 3 para entrar na Embraer, antes de você ingressar na carreira, né? Então, primeiro aqui, pessoal, é o PE, o Programa de Especialização de Engenharia. Não sei se todos vocês já conhecem o PE. O Programa de Especialização de Engenharia da Embraer, ele é um mestrado profissional, tá? Então, ele tem uma parceria com o ITA, ele como se fosse uma escola dentro da própria Embraer, tá? Fisicamente falando. Agora, na pandemia, é tudo online, claro, mas ele é uma escola fisicamente presente dentro da Embraer, né? Esse mestrado é um mestrado profissional em engenharia aeronáutica e ele é reconhecido pelo CAPES e pelo MEC, tá? Qual que é a história do PE? O PE ele existe desde 2001, ele já teve 26 turmas e nessas 26 turmas, né, já passaram 1.400 engenheiros. Então, ele já formou 1.400 engenheiros que já saíram do PE, né, com esse título de mestrado, se entregaram a tese, claro. Então, é um programa bem bacana. Como que funciona o processo seletivo do Programa de Especialização de Engenharia, né? Ela é uma prova técnica com 16 questões e uma redação em inglês. Aí, se você passar nessa prova técnica, a próxima fase é dinâmica e entrevista. Então, é um processo seletivo, né? É um vestibular com processo seletivo depois. As inscrições, elas costumam ser em setembro e outubro. E quem que pode se inscrever? Essa informação não está aqui no slide, mas, se não me engano, você pode se inscrever até 2 anos depois de formado. Então, eu me formo esse ano, se você vai se formar esse ano, né? Tipo, vai ter a prova setembro, outubro, e você vai se formar, beleza, você pode fazer. E depois, 2 anos depois, você também pode.
tinha uma regra, eu não sei se ela é vigente, não encontrei essa regra no site da Embraer, mas tinha uma regra que você só podia prestar a prova no máximo 2 vezes. Se você foi reprovado 2 vezes, você não pode mais prestar a prova novamente. Não sei se ainda é aplicável, tá? Mas provavelmente deve ficar no histórico lá. Mas, enfim, vocês podem se cadastrar no processo seletivo do PE. Esse ano vai abrir, né? Setembro, outubro, e até 2 anos depois de se formar, em qualquer um desses cursos de engenharia que está aqui. Tem que ter inglês avançado, é um pré-requisito, tá? Não é um diferencial, precisa ter inglês avançado. Quais são as modalidades aí? Aeronáutica aeroespacial, ambiental, mecânica, metalúrgica, automobilística, controle de automação ou mecatrônica, civil, computação, elétrica, eletrônica, energia, física, materiais, naval, produção, química e sistemas. Todos esses cursos estão listados como admissíveis para o programa de especialização de engenharia, tá? O programa de especialização de engenharia, como que ele funciona? Ele tem a duração aí, se não me engano, de 1 ano e meio. Na primeira fase, elas são divididas em matérias, né, igual o mestrado comum. Depois tem um projeto que sempre tem que ser desenvolvido em uma das frentes do PE, que é sistemas ou estruturas. Você entrega esse projeto. E a última fase tem um negócio que chama Shadow. O Shadow é a visita nas áreas. O que é isso? O aluno que estiver dentro do PE, né, que também é considerado um funcionário do Embraer, ele vai visitar as áreas que têm vagas disponíveis. Então, você faz um tour lá dentro da Embraer, nas áreas que estão falando, ó, eu consigo admitir um PE esse ano aí, eu consigo admitir um engenheiro a mais esse ano. E aí você vai conhecer, você vai conhecer a área de projeto, a área de suporte ao cliente, você vai conhecer a área de, sei lá, análise estrutural, a área de análise de sistemas ambientais, você vai visitar as áreas. Aí você fala assim, ó, de todas as áreas que eu conheci, eu gostei dessas 3. Aí você nomeia as 3 que você gostou. E aí, a área que cruzar, né, o interesse com você é convidado para trabalhar naquela área. Então, é meio que fosse uma entrevista ao contrário também, porque não só a pessoa te entrevista, mas você também vai entrevistar lá e você também fala que gostou da área, né? Então, eu falo que é um privilégio muito grande para quem faz PE. Eu não fiz o PE, tá? Eu fiz a prova há 1 ano, não passei, infelizmente. Mas é um programa bem legal, eu acho que, principalmente para vocês que estão acabando de se formar, que está com tudo fresquinho na cabeça, vale super a pena. E eu super indico para todo mundo que tá nesses cursos que tem interesse, né? É muito legal. E, além de tudo, né? Você sai, se você entregar a tese, depois do programa, você tem, acho que 2 anos para entregar a tese, você sai com o mestrado profissional do ITA, né? Que é uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil e talvez do mundo, né? Reconhecida aí mundialmente. Então, para quem não conhecia, anota esse nome aí. No infográfico que eu fiz para as meninas aí, que eles vão enviar para vocês por e-mail, tem o site do PE, mas quem quiser consultar é só jogar aí, PEE, né, 2 vezes o E, coloca PE Embraer, já vai aparecer aí, e é bem bacana. Uma informação extra para vocês, o Julinho, meu stag, descobriu esses dias que tem um grupo no Facebook que as pessoas que já fizeram a prova colocam lá questões que elas lembram que caiu na prova. Então, quem tiver interesse, entra nesse grupo, já vai dando uma olhada, pesquisando, estudar, bem legal, tá? É uma prova, ela é multidisciplinar, então cai de tudo um pouco, equações diferenciais, cálculo, trigonometria, sei lá, desenho técnico. Então, bastante pluralidade nas matérias, né? Então, é interessante dar essa visitinha lá, tá? A redação, no meu ano, foi sobre empresas sustentáveis, mas são assuntos aleatórios, mas uma coisa que o Julinho também falou que ele viu numa live aí, é que sempre é importante voltar aí para o mercado aeronáutico, que é o forte da empresa, né? Mas são assuntos aleatórios, igual o Benin. Então, falei do PE, e aí qual que é a próxima, né? A próxima é o programa de estágio Embraer. O programa de estágio Embraer, você se inscreve também pelo GUP, tá? Uma coisa que eu falo para os meus estagiários e falo para todo mundo é: mantenha o seu LinkedIn sempre atualizado. Quando a gente consulta um currículo no GUP para entrevistar vocês, a gente vai lá e vai consultar o LinkedIn também, tá? Para ver se está compatível com o que está escrito lá no GUP, para ver se tem alguma indicação, alguma coisa assim. Então, mantenham o seu LinkedIn atualizado, foto bonitinha, todas as experiências, é muito importante. O programa de estágio Embraer, ele é tanto para quem começa na carreira técnica, que nem eu, que fiz colégio médio técnico, quanto para quem começa na carreira de engenharia, que nem vocês. Então, pode se inscrever lá, a plataforma, eles estavam com vagas abertas, né, para o primeiro semestre,
o link ainda está aberto lá, mas eu imagino que já fechou. Agora vai ser só para o segundo semestre, mas vale a pena ficar de olho, também tem esse link aí no infográfico. Preenche todos os dados, né? Como a gente sabe, a plataforma GUP, ela é bem exigente, então tem bastante coisa para preencher, já entra lá, já começa a preencher esses dados. O processo seletivo, como que funciona? Inscrição e testes no GUP, né? Teste lógico, teste técnico e tal. Dinâmica, entrevista e depois o exame admissional. Durante a pandemia, teve um escape aí, né? A gente não conseguiu fazer as dinâmicas exatamente como elas funcionam, né? Que normalmente é presencial, lá no prédio de estudos da Embraer, nos prédios de estudo, né? Nossa unidade. Por causa da pandemia, teve que adaptar algumas coisas, né? Acabou que foi só a entrevista. Mas um dado para vocês importante hoje no GUP, né, na última seletiva que a gente fez, da turma 3 e 4 de estagiários aí, foram 20 mil inscritos, foram só desses 20 mil, só 1.500 entrevistados, e desses 1.500 entrevistados, apenas 200 selecionados. Então, a concorrência é bem forte, tem bastante gente que se inscreve no programa de estágio, mas não é impossível. Mais uma vez, você está aqui, meus filhos que estão aí, a Bárbara, Julinho, Daniel, o Dilon, que são esses que estão na foto aí, foram parte desses 200 selecionados aí. Eu fico muito orgulhosa. Eu entrevistei todos eles no começo do ano passado, né, 2020 ou 2019, já está falhando a minha memória. Mas eu entrevistei todos eles, né, da minha área é o Julinho, né, de projeto, então, apesar da concorrência pesada, não é impossível, aí vocês já têm um exemplo aí na própria faculdade de vocês, né. E como que funciona depois que você entra no programa de estágio da Embraer, né? Quais são as oportunidades para o estagiário dentro da Embraer? Há algum tempo, a Embraer começou a desenvolver um projeto, que é o projeto de estágio, né? Quem criou esse projeto de estágio também foi um cara que já foi estagiário da Embraer, ele se chama Alexandre, né? Hoje ele é líder de transformação digital na empresa, e ele viu essa necessidade de transformar a carreira dos estagiários, trazer mais foco para o estagiário, para aumentar a chance de ser efetivado dentro da empresa, né? Fazer esse network maior com outras áreas. Então, o projeto de estágio, todos os estagiários que entram nas turmas, eles são convidados a fazer um projeto de estágio e apresentar esse projeto de estágio. Esse projeto de estágio, ele pode ser uma melhoria ou uma correção na área que os estagiários trabalham, e eles podem se organizar ou para apresentar sozinhos ou em grupo. No caso da Embraer Campinas, que é a unidade que eu trabalho, os estagiários decidiram se unir para fazer esse trabalho, né? Foi uma equipe multidisciplinar que fez um projeto para uma melhoria dentro da unidade. Foi um projeto bem bacana, eles tiveram uma visibilidade muito massa. Eles conseguiram apresentar para a nossa equipe técnica, para supervisão, gerência, diretoria, e amanhã, coincidentemente, eles vão apresentar para o presidente da Embraer. A Embraer ela tem um presidente que lidera mais de 10 mil funcionários, e amanhã eles vão ter a oportunidade de apresentar. Estão concorrendo aí a projeto de destaque, eu sou puxa-saco, acho que eles levam. Então, é muito legal. E aí você tem a chance de ter essa visibilidade com esses projetos, né? Esse ano a gente teve 60 projetos, e se não me engano vão ser 10 ou 15 projetos de destaque para quem ganhar aí. Então, é um projeto bem legal que a empresa desenvolve aí, né? Para a galera se conhecer e também mostrar o potencial, né? O potencial técnico. Beleza. E depois que você entrar na Embraer, né? Eu já entrei na Embraer, entrei pelo programa de estágio, entrei pelo PE, ou se não, entrei pela plataforma lá, Banco de Talentos do GUP, né? Porque assim como estágio, você pode se candidatar para vagas efetivas já também pelo GUP, né? Dentro da Embraer, a gente divide a carreira em 2 viés. A gente chama de carreira Y e liderança. Conforme você vai desenvolvendo a sua carreira lá na frente, né? Tenho muitos anos de empresa e vou seguir um caminho. Você pode seguir ou para a carreira Y ou para a liderança. O que é a carreira Y na Embraer, que a gente chama? Carreira com viés técnico, foco no desenvolvimento de produto, e essas pessoas são o quê? Especialistas, consultores e experts, ou seja, são pessoas que elas são muito boas tecnicamente em alguma tarefa. Então, são pessoas que você tem como referência para determinada tarefa. Quero fazer tal atividade, sei lá, vou desenvolver aqui uma mesa.
Aí você fala assim, tem um cara que é o melhor em fazer mesas na empresa. Esse cara, com certeza, quando ele chegar lá na frente na carreira dele, ele vai ser uma pessoa que vai ser uma carreira Y dentro da empresa, né? Então, é uma pessoa que ela tem algumas peculiaridades em relação a direito e tal, e na carreira dela, e ela se torna, dentro da empresa, um carreira Y. E se não for carreira Y? Aí eu sigo para a carreira de liderança. A carreira de liderança, como funciona? É uma carreira com viés de liderança, foco na gestão de pessoas. Quem são essas pessoas? Gerentes, supervisores e diretores, vice-presidentes, presidentes. Então, isso é de perfil, é de gosto, é de desenvolvimento, né? De como a sua carreira vai se desenvolvendo dentro da empresa. Então, mais para frente da empresa, né, quando você constrói aí toda a sua história dentro da empresa, ou você segue por esse caminho mais técnico, carreira Y, ou você segue para a carreira de liderança. Qual é o certo e qual é o errado? Nenhum dos dois. Isso depende do seu perfil, do que você sente mais à vontade, do jeito que você construir a sua carreira dentro da empresa, né? Deixa eu dar um aviso aqui para a galera. Eu vou mandar a segunda e última lista de presença aqui no chat. Eu peço que vocês fiquem atentos para preencher ela, porque ela tem um tempo limite de 15 minutos. Então, para você não perder a lista, que preencha bem rápido. E agora também a gente vai dar o terceiro bloco de perguntas. Vou direcionar as perguntas para a Patrícia. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, só mandar no chat. Kevin, você quer falar por áudio ou quer digitar a sua pergunta? Eu vou falar por áudio mesmo. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Kevin. Então, eu tenho duas dúvidas. Em relação à remuneração, se a remuneração é boa, e o Júlio, ele estuda na FCJ também, né? Ele fez KD2 comigo. E quando você trabalhou com ele, trabalhando com ele até hoje, ele precisou ter uma base boa em SolidWorks, em CAD ou não? Sim. Vou começar pelo Júlio. A entrevista do Júlio que eu fiz com ele, no dia que eu entrevistei o Julinho, a primeira coisa que eu perguntei, que ele falou, que me chamou a atenção, foi que ele tinha conhecimento em SolidWorks. A Embraer Campinas, ela trabalha com SolidWorks e com CATIA. E a gente precisava de alguém que trabalhava com SolidWorks. E aí o Julinho falou, eu já mexi com SolidWorks, eu participei de um projeto na faculdade que eu trabalhava com isso, fiz peça, desenho, conjunto, e tenho experiência com isso já. Eu falei, você já sabe mexer no software? Já sei. Aí ele mandou um bom demais, eu falei, meu Deus, é esse menino mesmo que vai entrar no nosso time. Então, sim, precisa ter base de CAD no projeto, isso faz total a diferença se você for para a área de projeto, tá? Se tiver uma vaga aberta lá de engenharia, desenvolvimento de produto, projeto, é muito diferencial se você tiver conhecimento em software CAD. Esses são os que a Embraer usa hoje na área de projeto, tá? SolidWorks e CATIA. Quase 90% da empresa CATIA, a unidade da Embraer Campinas e Embraer Florianópolis usa SolidWorks. Posso complementar? Então, vai lá, Julinho. Então, igual eu falei no chat, as minhas experiências, né, que foram de suma importância, eu participei do BAJA, iniciação científica, participei do Aerodesign, que inclusive vai abrir as inscrições em breve aí, fiquem atentos. E, tipo assim, isso tudo eu fiz voltado para a área que eu queria. Então, quando surgiu a vaga na área que eu queria, eu tinha um super diferencial para essa área, porque desde o segundo período eu trabalho com esse foco. Mas aí vale ressaltar também que a Embraer, igual a Paty já falou aí, ela é muito multidisciplinar. Aí no próprio campus a gente tem outros exemplos, né? Teve mais 4 pessoas, além de mim, que fizeram estágio na Embraer, e cada uma em uma área totalmente diferente, e todos nós 5 somos de mecatrônica. A gente teve o Diego, na minha turma, ele foi para a área de modelagem e controle.
O Freud, eu acho que foi para sistemas embarcados, o NASA já foi mais para o lado do cliente, já foi um estágio mais, não foi tão técnico, né? Então, tipo assim, não tem uma receita de bolo, né? Acho que vale focar numa área aí e você tem que se especializar nela, ter experiências nela, que isso sim, com certeza vai ser um diferencial na hora de chegar numa entrevista lá na frente. Muito bom, Julinha, é exatamente isso, tá, pessoal? Na área de projeto, especificamente, é um diferencial, tá? Que é a nossa área aqui. Mas tem inúmeras áreas da Embraer, inúmeras. E, inclusive, como o Julinho falou, né, é importante até vocês pesquisarem antes, dar uma olhadinha, porque, assim, a área de projeto, ela é igual em qualquer empresa, né? Se você for fazer panela, se você for fazer avião, independente do que você for fazer, você vai desenhar, você vai modelar, você vai para a carreira técnica. Então, dá uma pesquisada nos softwares que estão em alta, né? Qual é o software CAD que está em alta? Qual é o software CAD que empresa de aero... quero trabalhar com empresa de aviação. Qual o software CAD que a empresa de aviação utiliza? Então, vai nessa, que eu acho que é uma boa. E aí, claro, né, como o Julinho falou, se for para outra área, se for para outra carreira dentro da Embraer ou de qualquer outra empresa, aí tem que procurar outro viés, né? Vai com outro. Mas na área de projeto, com certeza, o diferencial são software CAD. Eu acho que você perguntou outra coisa e eu esqueci, a remuneração. Bom, a remuneração da Embraer, ela é mais competitiva em relação ao resto do mercado, porque ela é uma multinacional, né? Assim como toda multinacional, é importante ressaltar que tem benefícios bons, né? Então, tem convênio médico, alimentação, transporte, quando a gente está sem ser home office, né? Transporte, alimentação na empresa, ou no caso das unidades que não tem restaurante na empresa, tem vale-refeição, auxílio farmácia, previdência privada que a empresa apoia. Então, é uma empresa que ela tem bastante benefícios, além do salário extremamente competitivo no mercado, né? E principalmente para começar a carreira, né? Para entrar ganhando já o salário que entra na Embraer é muito bacana, né? O valor do salário que entra e o valor que sai ou que cresce na empresa, né? Isso é muito relativo porque depende do ano, né? Mas o que eu posso falar para vocês é que realmente o salário da Embraer ele é competitivo no mercado. E toda vez que vocês forem pesquisar emprego, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo, às vezes enche os olhos o salário base e esquece de ver benefício. Vejam benefício também, caso vocês forem trabalhar sem ser PJ, né? Forem trabalhar CLT. Porque, às vezes, o gasto que vocês têm que ter com benefícios acaba tirando muito do salário base, né? Então, se a empresa oferece bastante benefícios, isso já apoia bastante você ter um bom salário, né? Vou ler agora aqui a pergunta do Guilherme. Ele perguntou como que é a parte de programação na Embraer. Programação diz engenharia de computação, é isso? Softwares, é isso? Isso. Beleza. A gente tem aqui a Bazinha, que é uma das minhas filhas, ela trabalha hoje na engenharia de software embarcado, na Embraer Campinas, mas a software na Embraer, ele tem inúmeras frentes, tá? Inclusive nas empresas subsidiárias, né? E, atualmente, como eu falei aqui do responsável lá pelo projeto de estágio, a empresa está passando por uma transformação digital, então ela está entrando bastante com a automação de ferramentas em diversas áreas, não só na área de software, que é bem legal, né? Então, os gestores eles estão contratando bastante estagiários e funcionários também, de engenharia da computação, ciência da computação e tal, para as áreas, para fazer automação de ferramentas, né, para fazer essa transformação digital na empresa. Então, a gente tem aplicação aí aplicação de software em diversas áreas da empresa. Trabalha no avião, por exemplo, faz o software embarcado da aeronave, em radar, toda a programação do próprio radar, né, é feita pela Embraer, não é comprado. Tem parceria com empresas terceiras também. E aí, qual é a linguagem de programação que é utilizada, eu não sei dizer, porque não é minha área foco, né? Não sei se a Bárbara está aí ainda. Eu tô aqui, Paty, posso falar um pouquinho? Me ajuda aí. Mas, então, como a Paty falou, eu sou estagiária da área de software, né? Trabalho com software embarcado. Lá a gente usa linguagem C++, orientada a objeto. O legal da Embraer é que a gente trabalha
totalmente no P&D, né, na pesquisa em desenvolvimento, então você está literalmente desenvolvendo o software que vai para o radar. Na área de software, tem o software embarcado, tem também o pessoal de FPGA, aí eles trabalham com a linguagem VHDL, e tem também a galera da integração, que faz a integração software-hardware, né? Faz a parte de testes e tudo mais. Além de C++, a gente usa Python e algumas coisinhas do radar também são em JavaScript. Mas é basicamente isso, a questão da linguagem, né? E o desenvolvimento. Obrigada, tem alguma coisa mais específica, Guilherme, que você queria saber? Não sei. Isso eu posso falar de radar, né? Avião é um mundo à parte. Não, era isso mesmo. Eu estava bem curioso com as linguagens, né? Como funcionava. Agora eu fiquei bem animado aqui. Obrigado, viu, Bárbara? Imagina. Ficou animado. Obrigada, Vazinha. Tamo aí. Ok, então, acho que você pode dar continuidade agora. Beleza. E a pandemia, né, pessoal? A gente teve mudança para todo lado, né? Esse intern from home aqui, os nossos estagiários eles trabalharam de casa. Muitos dos estagiários, inclusive os nossos aqui, eles não tiveram a chance de conviver dentro da fábrica. O Julinho, por exemplo, ele entrou no primeiro dia, e nesse primeiro dia ele já foi mandado para casa. Falou, vai para casa. Foi exatamente no começo da pandemia, lá em março do ano passado, né? E como que foi para a empresa, né, se adaptar à pandemia, né? A gente não trabalhava home office. A área de projeto e a área de engenharia, ela não trabalhava em home office. E aí, o que aconteceu? A empresa ela teve que adaptar sistemas, criar sistemas de segurança para a gente poder trabalhar em casa, deixar a gente levar o computador da empresa para casa. A gente teve que preparar ambientes em casa, inclusive treinar pessoas em casa, né? A gente teve que treinar estagiários em casa. Então, os estagiários da Embraer dessa turma que entrou no ano passado, eles foram praticamente treinados todos e criou esse networking que eles construíram hoje em casa. Isso de início, né, dá a impressão que é mais difícil, né? Porque, se eu não estou tendo a vida na empresa, que eu tenho esse contato físico, visual com as pessoas, né? As pessoas, elas passam a não te conhecer. Por exemplo, na vida do dia a dia no trabalho, você vai tomar um café, você conversa com uma pessoa, você anda pelo corredor, você vê outra, a pessoa sabe ali quem você é, mesmo que seja só pela convivência do dia a dia. Já em home office não é bem assim, né? A gente não tem essa convivência no dia a dia. No entanto, é muito importante, mesmo assim, a gente construir esse networking com as pessoas que a gente trabalha, né? Tá aí o exemplo, esse projeto que eu falei para vocês, ele foi interdisciplinar. Então, tem estagiário de engenharia de software, qualidade, projeto, hardware eletrônico. Então, são pessoas, manufatura, são pessoas de diferentes áreas que a gente uniu, fez esse networking. Eu fui mentora deles, então eu fiz questão de apresentar para outras áreas, né? Esse projeto que eles fizeram, que foi excelente, assim, eles tiveram a oportunidade de apresentar para as próprias equipes, para equipes de outras unidades, de outras cidades. Então, eles apresentaram, por exemplo, para a Embraer Florianópolis. Então, a mudança da pandemia, ela foi brusca, tanto para os estagiários quanto para a gente que trabalhou, porque a Embraer não era uma empresa que tinha a cultura de trabalhar de casa, né? Mas foi necessário, né? Assim como todo o resto do mundo. E a gente se adaptou. Inclusive, as entregas, a sensação que eu tive, né, é que elas fluem mais até, porque as pessoas, elas começam a trabalhar, assim, num ambiente, num horário que elas se sentem mais confortáveis para fazer aquilo render, e foi bem bacana essa experiência. Eu estou gostando muito de trabalhar de casa, né, isso vai de gosto, tem gente que prefere o dia a dia no trabalho, eu gosto muito de trabalhar em casa, eu acho que fez bem para mim. Então, a empresa se adaptou. Hoje a gente trabalha sobre política de home office, então todo mundo com PC em casa, todo mundo fazendo reunião, só trabalha na fábrica com todos os devidos cuidados. Produção, porque não tem como trabalhar de casa, né, para construir as coisas, não tem como construir cada um pedacinho de sua casa. Então, a produção de avião, produção de radar, está todo mundo trabalhando nas fábricas, tomando os devidos cuidados, e apoio à produção. Mas todas as outras áreas, suporte ao cliente, recursos humanos, engenharia, é claro que estão trabalhando aí de casa, que é muito melhor, né, a gente manter o distanciamento social. Beleza, e aí entra a parte filosófica, que é só um slide, eu juro.
mas a pergunta que eu acho que vocês têm que responder todo dia, em qualquer empresa que vocês trabalharem, tá? Por que a empresa merece que você esteja trabalhando ali? Então, quando você entra numa empresa, né, você tem que se convencer que a empresa merece que você esteja ali, porque você vai passar a maior parte da sua vida ali, tá? Você já passou a maior parte da sua vida estudando e depois entra o ciclo, o resto da sua vida, que é trabalhando, né? A não ser que você ganhe na Mega Sena. Se ganhar na Mega Sena, lembre dos amigos, de mim, se quiser, não tem importância. Mas, aí, como você vai passar muito tempo ali, você tem que saber que vale a pena você estar ali. Por quê? Porque a empresa te valoriza como funcionário, ela te dá boas condições, ela te dá bons benefícios, você se sente confortável no ambiente que você trabalha. Que nem eu acho que foi esqueci o nome do moço que me perguntou sobre as frentes da empresa, né? Mas se a empresa me dá a oportunidade de ser quem eu sou, a empresa me dá a oportunidade de formar pessoas, ou eu posso ser formado por outras pessoas, eu tenho liberdade aqui dentro, né? Claro, respeitando todas as regras de ética e conduta. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para mim, Patrícia, é muito importante formar pessoas. Isso eu tenho como paixão para mim, fora e dentro da empresa. E eu tenho essa oportunidade dentro do lugar que eu trabalho, eu tenho liberdade para isso. Eu já participei de mentoria de alguns projetos de implantação de sistema na empresa. Hoje estou participando aí da mentoria dos estagiários. Já fui instrutora do PPE, que não é o PE. O PPE é a mesma coisa que o PE, só que para nível técnico. Já fui instrutora da turma 1 e 2 na fase final só, mas ajudei um pouquinho lá também. Então, é muito importante que você se sinta confortável e se sinta importante no lugar que você trabalha, porque é ali que você vai passar a maior parte do seu tempo. Quando você não conseguir mais responder essa pergunta de maneira positiva, então é melhor que você procure um outro lugar para você, para que isso não faça mal, porque acima de tudo, né, além do trabalho, você tem a sua vida pessoal, né, o resto da sua vida. O trabalho é só um dos pilares que você tem na sua carreira. Vou dar um outro exemplo para vocês de uma outra iniciativa bem legal da Embraer. A Embraer tem um dia do ano que chama, na verdade é uma semana, que é a Semana da Inovação, e tem um dia do ano que chama Innovation Day. No Innovation Day, a gente é convidado a ir de uma maneira diferente para a empresa. Se você está acostumado a trabalhar de terno, você pode trabalhar, sei lá, de uma roupa mais casual. Se você já tá acostumado a ir de uma roupa mais casual, você pode ir de chinelo e short. E aí, caso você se sinta à vontade, você pode trabalhar fantasiado. Eu já fui trabalhar fantasiada desde o primeiro Innovation Day, que foi, acho que em 2018. Já fui trabalhar de caixa de uva, já me vesti de urna eletrônica, já me vesti de Mega Sena para virada, já me vesti de Tigrão do Ursinho Pooh, já fui trabalhar de todas essas maneiras. Essa também é outra coisa que eu acho legal na empresa. Eu acho legal eu poder ter esse meu lado extrovertido, mostrando eu, pelo menos um dia do ano. Então, são iniciativas que fazem eu gostar do meu trabalho e gostar do lugar que eu trabalho. Então, trago para vocês que, por mais pequeno que seja, é um dia, Patrícia, você acha? É um dia que faz diferença para mim, e todos os outros dias eu tenho a oportunidade também de ser quem eu sou. Trazer para vocês uma outra informação, as meninas me perguntaram, Paty, a empresa da Embraer, como que é, né? Como que eu me porto numa entrevista para a Embraer? Ela é uma empresa mais séria? Ela é uma empresa mais extrovertida? Como que é o cenário da empresa, né? Gente, a gente está falando de uma empresa de engenharia e multinacional. Uma empresa de engenharia multinacional, ela tem um histórico, né? De uma galera, né, de exatas, um pouco mais fechada, um pouco mais tradicional. No entanto, isso não significa que você não tem que ser você na sua dinâmica. Eu nunca mudei meu jeito desde o dia que eu entrei na Embraer. Me posicionei do jeito que eu sou e eu sempre fui respeitada do jeito que eu sou. Então, assim, desde o primeiro dia, desde a primeira entrevista, eu expus meu lado criativo, eu expus o meu jeito um pouco mais extrovertido, eu expus o meu jeito que eu consigo ser não tenho vergonha de falar em público, por exemplo, que eu estou falando aqui com vocês. Então, e isso são características que não necessariamente fazem a diferença para um engenheiro de projeto. Mas isso são características que eu coloquei desde o começo e que eu fui respeitada para. Então, eu acho que independente do perfil da empresa, você tem que colocar o seu jeito, porque você tem que se enquadrar ali, você vai trabalhar ali, vai passar o dia inteiro. Não adianta você fingir que você é uma coisa, porque na hora que você trabalhar lá, as pessoas vão descobrir que você é de outro jeito, tá? Então, assim,
seja do jeito que você é, desde que você esteja respeitando todos os códigos de ética e conduta da empresa onde você vai trabalhar, né? Mas seja do jeito que você é, para você se sentir bem ali e você conseguir responder essa pergunta todo dia. Por que que a empresa merece que você esteja trabalhando ali? Tá? Eu acho muito importante isso. E é isso, pessoal. That's all, folks. Essa sou eu, tomando uma, como eu disse lá no começo, que eu gosto de tomar uma no fim de semana, vestida de Zeca Pagodinho, que é um dos meus ídolos. E eu sou a Paty Dias, eu sou engenheira mecatrônica, trabalho hoje na Embraer Radares de Campinas. Está aí o meu e-mail, o meu telefone. Acho que as meninas devem ter passado meu LinkedIn para vocês. Sintam-se à vontade para me conectar, mandar mensagem, o que vocês fizerem aí. É a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra, desculpa se eu deixei alguma coisa para trás, podem tirar dúvidas a mais depois, se vocês quiserem também. E fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada pela atenção de vocês todos. Paty, vou agradecer aqui não só em meu nome, mas nome do CREA por inteiro. A palestra foi excelente, assim, a sua primeira, mas assim, deu para tirar muita informação, você trouxe detalhes que acho que só lendo algum site, alguma coisa assim, a gente não teria acesso de forma alguma. Então, assim, falando agora por mim, acho que foi excelente. Só uma outra informação, quem tiver alguma dúvida ainda pode mandar aqui no chat que a gente pode responder ainda. E só isso mesmo, só agradecer, acho que foram momentos aqui de muita troca de informação, igual eu falei, que a gente não encontraria em qualquer lugar. E, Raíssa, se quiser falar também. Legal. Deixa eu te perguntar, vocês estão vendo a minha tela aí com o infográfico ou não? Sim, a gente está vendo a tela, fica a dica Embraer. Ah, tá. Eu só vou falar desse aqui antes da Raíssa falar, tá bom? Ô, pessoal, isso aqui eu vou mandar para as meninas para mandar para vocês. Isso aqui é um pequeno resuminho, mas bem resuminho mesmo, com algumas informações que eu acho que é importante vocês terem aí para entrevista, para inscrição, para qualquer coisa, né? Então, assim, só lembrando para vocês, resumindo, tá? Como que a empresa se divide? A empresa se divide em aviação executiva, são os jatinhos lá, das pessoas que têm bastante grana, dos artistas, lembrem dos artistas quando falar aviação executiva. Aviação comercial, que é a gente, quando a gente voa, compra para voar de uma cidade para outra, Gol, Azul é cliente da Embraer, Azul, KLM e tal, aviação comercial, então são esses aviões que a gente compra passagem para voar, né? Defesa e segurança são os aviões militares, radar, satélite, são frentes para defesa e segurança de um determinado território. E serviço de suporte ao cliente, serviço de suporte ao quê? Tudo isso que a gente vendeu aí, todos esses aviões, ou produtos, radares, corvetas também, e satélites, a gente precisa dar suporte depois que a gente entrega. Então, tem uma frente na Embraer que é de serviço e suporte. Quem se interessar, uma frente bem legal, né? Tem que visitar, aí resolver problema em loco, ou receber problema de quem está em loco e tratar isso. Então, serviço e suporte. E, por último, as empresas afiliadas e subsidiárias. As empresas afiliadas são as empresas que fazem o Uber Voador lá, que é o Evital, Embraer X, a TEC, que tem a frente de softwares, né, de software de sistema de integração de segurança, a OGMA, que faz manutenção de aeronaves, e, por último, esqueci a Visiona, que faz o satélite. Então, essa é a divisão da Embraer, tá? Da empresa Embraer. Quando vocês fazerem entrevista ou se inscrever para alguma vaga, lembre-se que existe essa divisão dentro da empresa. E aqui eu coloquei quais são os sites que vocês podem entrar para ingressar na empresa, tá? Então, se quiser ingressar na empresa aqui, esses são os métodos. Tem o GUP, que é o banco de talentos não só para estágio, né? Para banco de talentos de qualquer fase da carreira aí. O programa de especialização em engenharia, que esse eu ressalto, que eu acho que é o mais importante aqui para a fase que vocês estão. Acho que já vale aí dar uma olhadinha, inclusive, depois procurem lá o grupo do Facebook para começar a estudar e tal, bem bacana. Daí tem o PPE, Programa de Projetistas, eu sei que vocês são engenheiros, mas se tiver conhecidos, ou se algum de vocês mesmo tiver técnico, né, não sei, aí, dá uma olhadinha também no programa de projetistas Embraer, que é a mesma coisa que PE, porém para nível técnico, tá? Não sai com mestrado daí, só ingressa na carreira direto, né? De projetista, mas é uma oportunidade também.
Aí o site do programa de estágio, né, que é o mesmo também, é o GUP, mas daí mais focado lá, tem a frente de estágio dentro do GUP, programa de estágio, e aí o site das empresas afiliadas. Dentro do site da Embraer tem uma aba para as empresas afiliadas, tá? Em subsidiárias, e a subsidiária da Embraer, que é a Embraer X, que faz lá o Uber Voador, tem um site dela próprio, né? Então, essas empresas, elas têm um CNPJ à parte, mas elas fazem parte do grupo Embraer, são empresas da marca Embraer. Então, são empresas que elas têm o próprio site para se inscrever, né? Então, entrem nesses dois aí, na empresa, vocês procurem o site da empresa, né, nessa barra empresas aí, empresas afiliadas subsidiárias, e no Embraer X aí, o site, no próprio site da Embraer X tem as oportunidades aí das vagas. Curiosidade, a Embraer X ela se divide entre Brasil e Estados Unidos, tá? Mas tem vagas aí na Embraer ao redor do mundo, a maior parte no Brasil. E por último aí, eu tinha falado para vocês, né, dos países onde a Embraer está, e aqui no Brasil a gente tem a empresa, vou aumentar um pouquinho, que deve estar pequenininho para vocês, né? Mas aí aqui no Brasil a gente tem em São José dos Campos, minha cidade, a melhor cidade do mundo, só perde aí para Ouro de Minas, vou puxar saco de vocês, nem conheço a cidade, mas vou puxar saco hoje. Julinho falou que ninguém ia entender se eu falasse Ouro de Minas, é que para mim Ouro Branco virou Ouro de Minas, por causa do Julinho. Aí, Gavião Peixoto, que é ali perto de Araraquara, não sei se vocês conhecem, mas é São Paulo também. Aí tem Botucatu, Taubaté, que é aqui perto de São José, exterior de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, que Belo Horizonte é a única unidade que a gente tem em Minas Gerais, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba e Campinas. São José, Gavião Peixoto, Botucatu e Campinas são fábricas, ou seja, fabricam alguma coisa, ou avião ou radar, tá? Então, quem tiver interesse de trabalhar com interface com produção, são nessas unidades que a gente tem fábrica, é aí que vocês vão conseguir ter interface de fábrica. Todas as outras são escritórios. E em Minas, que é Belo Horizonte, que deve ser mais próximo aí de vocês, Belo Horizonte é escritório de engenharia, tem um núcleo grande de software, mas tem também desenvolvimento de projetos, tá? E, última coisa, inglês é altamente recomendado na maioria das posições. Beleza? Beleza, Patrícia. Só queria agradecer, deixa eu ligar minha câmera aqui, né? Só queria agradecer por você ter se disponibilizado a participar desse processo, desse projeto com a gente. Foi muito enriquecedor, acho que não só para mim, mas para todo mundo. E é isso mesmo, só agradecer de você ter aceitado a oportunidade de participar com a gente. O Google falando. Pessoal, agora vamos para aquele momento super legal, onde todo mundo liga a câmera, coloca aí o template. Quem não conseguiu aí, pode mandar mensagem que a gente dá um help. A gente quer aquela fotinha bem bonitinha para a gente postar nas nossas redes sociais, que a gente teve esse encontro aí com a Patrícia. Aproveitar também, né, para atualizar o LinkedIn, é uma das coisas que a Paty falou na apresentação. Gente, por favor, hein? Super atualizado. LinkedIn atualizado, foi diferença, Isso. viu? A esperar as pessoas abrirem aqui. Vocês vão tirar aí, né? Que eu sou... Vocês são a juventude aí, gente. Eu conto com vocês. Aí só falar também, quem não viu, foi a Ana que mandou aqui no chat, se eu não me engano, o LinkedIn da Patrícia, só vocês entrarem no link aqui, já vai direto para o perfil dela para vocês adicionarem. Ai, gente, que legal para todo mundo. Patrícia, se você puder interromper a gravação só para aparecer mais gente aqui no print da tela? Como que eu faço aqui? Só um minutinho, acho que a gente consegue para você aqui. Ah, tá. Stop vídeo? Isso. Stop vídeo. Parei. Deu certo? Não? Não, Oi? ela tem que parar de compartilhar. Tem uma verdinha embaixo de share screen. Peraí, gente. Stop share. Foi? Isso. Foi. Então, vamos lá. Vou contar. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que tirar a foto sem rir. Alguém vai dar o comentário? O que é isso? O dente fica roxo. Então, vamos lá.
1, 2, 3 e... Aqui foi. Mais alguém tirou? Laira, você conseguiu tirar com todos os participantes ou tem que tirar mais de uma tela? Eu acho que vai ter que tirar mais de uma. Deixa eu colocar. Porque tá mudando para mim aqui a tela. Agora apareceram as outras pessoas. Vou tirar mais de uma para ter esse respaldo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, tem gente querendo voltar. Peraí, rapidinho. Ô, gente, eu não quero abrir minha boca, que eu vou falar assim, ó. Mas alguém Gente, pra tira quem aí também, por favor. ouviu, tem um Pera aí, template aqui mandado no chat. Karen tá tentando entrar aqui de volta. Tá, é só esperar um pouquinho. Gente, não achei como é que eu faço para colocar o template, sou eu que tô diferente. Você vai em Stop Vídeo, tem uma setinha para cima. Aí vai ter a opção de você selecionar o background. Ai, achei. Aí é só colocar essa foto que a gente mandou aqui no chat. Meu processador não atende a especificação. Vou ficar diferente assim. Tem problema. O meu não. também Não tem tá problema, sem. não. Coloca a problema, Photoshop depois, mano. Não tem importância, não. Mas alguém tira a foto, porque caso o meu apareça todo mundo. Tá bom? Vamos de novo, então. 1, 2, 3 e... Foi. É isso, então, gente. Muito obrigada por todo mundo que está participando aqui hoje. Também só ficar atento no e-mail de vocês, lá que a gente vai mandar certificados, todas as informações que a Paty falou para a gente enviar depois para vocês, vai ser pelo e-mail. Então, só ficar aguardando após os 3 dias de Empresas em Live, vocês vão ter acesso. E muito obrigada a todo mundo. Tô esperando vocês para trabalhar comigo, hein? Tô esperando todo Deus mundo aí. quiser. Eu também, Paty. É muito pré-requisito, meu Deus. Eu vou falar assim mesmo, para não aparecer que eu tô no meu dente.